Boa noite a todos. Vou tirar a projeção aqui que está no segundo plano, ver se ele vai aceitar a nova. Pai. Sim. Boa noite de novo, né? É uma enorme satisfação estar aqui novamente, nessa casa tão abençoada, que nos faz sentir tão bem, para mais uma troca de ideias. Aqui a gente fala isso tudo, né? Mas na verdade a gente está aqui para aprender um pouco mais. E a gente que está aqui, eu sempre gosto de dizer isso, nós aqui estamos não porque sabemos mais, mas sim porque a nossa responsabilidade, eu acho que é maior e o estudo tem que ser ainda maior. E o tema reservado foi amar o nosso próximo como a nós mesmos, uma sequência de temas, né? A busca pela felicidade, a busca pelo nosso eu mesmo, no sentido de que hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmo, tão preocupadas em fazer o máximo em curto espaço de tempo, e a gente acaba se esquecendo de lições que o Mestre nos deixou, e esse mês a casa, né, para fazer um trabalho especial, com temas voltados para isso, para a gente buscar uma felicidade, mas não uma felicidade externa, mas uma felicidade conosco mesmo. E eu tirei, né, eu realizei o estudo com base no Evangelho, no capítulo 11, que trata exatamente amar o próximo como a si mesmo. E esse trecho está em Mateus, capítulo 22, de 37 a 39, é a parte que eu separei. E eu tirei também, para nos direcionar, essa obra Jesus no Lar, capítulo 19, que é a receita da felicidade. Eu gosto sempre de me pautar nos estudos pelas obras, né, espíritas, porque por mais que a gente procure internet, procure informações, procure frases, se a gente não estiver atento ao Evangelho, às obras básicas, ao livro dos Espíritos, Jesus no Lar, que é uma obra ótima para a gente fazer o Evangelho no Lar, a gente acaba se perdendo, porque hoje a gente acha muitos temas, muitas mensagens de autoajuda, mas a gente está aqui na casa espírita para estudar o quê? O Evangelho. E essa frase foi exatamente retirada desse texto de Mateus, que a gente vai analisar. Pode passar aqui, por favor. Por que eu coloquei os 10 mandamentos, para a gente relembrar? Porque os 10 mandamentos vieram no momento em que o povo precisava de um direcionamento para conviver em sociedade. Era um povo extremamente rude, um povo extremamente carente, que esperava a vinda, né, de um mestre, de um rei, de um salvador, mas não conseguia conviver entre os seus semelhantes. Então, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Mas aí, com a vinda de Jesus, Jesus disse que ele não veio, né, quebrar nenhuma lei, derrogar nenhuma lei, muito pelo contrário, ele veio fazer com que fosse cumprido. Só que ele veio como um mestre, como um orientador, para orientar aquelas pessoas como deveriam ser seguidos os ensinamentos enviados pelo Pai. E aí, então, pode passar, por favor? Jesus estava, né, conta lá em Mateus, fazendo, né, as suas preleções, conversando, e aí chegaram os fariseus interessados no assunto e perguntaram para ele qual é o grande mandamento na lei. E aí Jesus respondeu que amarás o teu Senhor, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então ele resumiu todos aqueles itens nesses 2 mandamentos, que se nós seguíssemos, não precisaríamos nem de legislação material alguma para nos guiar. Desde que a gente amasse e respeitasse Deus, Criador de tudo e de todos, e amássemos o nosso próximo, como a gente nos ama, como a gente deveria nos amar. E aí, para a gente poder interpretar esse amar o teu próximo como a ti mesmo, vem exatamente esse estudo, né, de Jesus no Lar, capítulo 19. E nesse estudo conta o seguinte: Tadeu estava numa das reuniões na casa de Simão Pedro, e aí, né, conversando, ele tinha uma facilidade de conversar, de falar, e ele estava muito indignado, dizendo que o povo estava passando por dificuldades em virtude, né, da pressão de Roma, da cobrança de impostos, e do Sinédrio, que não via os interesses da população, muito indignado. E aí todos ouvindo, e Jesus ouvindo calmamente para ele. Pode passar, por favor? E aí Jesus pergunta: Tadeu, como você interpreta a felicidade? Aí ele responde: Jesus, a felicidade é a paz de todos. Mas Jesus queria uma resposta um pouco mais aprofundada e insistiu na pergunta: mas eu quero entender, Tadeu, como é para você a felicidade, como é se sentir feliz. Aí ele diz: mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. E esse desejo dele muitas vezes é o nosso próprio desejo. Nós muitas vezes nos sentimos o quê? Incompreendidos, insatisfeitos, com a forma que as pessoas nos veem, como a própria família da gente às vezes nos vê. E essa já é uma preocupação desde aquela época. Pode passar. Só que aí Tadeu vem falar de diversos itens que o incomodavam. E aí ele começa: desejo que o próximo não despreze as minhas intenções nobres e puras. Ele achava que todas as intenções dele eram sempre nobres e puras, e por isso ele não deveria ser desprezado, ele deveria ser aceito naquela sociedade. Assim como muitas vezes a gente também. Sei que erro muito, mas ficaria contente se aqueles que convivem comigo reconhecessem meu sincero propósito de acertar. E isso acontece com a gente. Às vezes as pessoas que mais nos criticam, que mais nos condenam, são aquelas que convivem conosco. E a gente fica profundamente ofendido, profundamente magoado, porque não conseguimos ainda ver numa crítica uma oportunidade de parar, pensar, refletir e mudar o nosso jeito de agir, de falar. E é importante porque às vezes realmente a gente não tem uma intenção ruim, mas a forma como a gente fala, para aquele que está ouvindo, aquela pessoa se sente magoada, ferida e acaba contra-atacando, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tom da nossa voz, com as palavras que a gente vai usar, porque a gente fere sem realmente ter a intenção. Gostaria de confiar em meus semelhantes, recebendo justa consideração pela elevação do meu ideal. E aí a gente vê, né, aquele egoísmozinho presente nele e em nós. Ele sempre coloca o defeito no outro, porque a minha intenção é boa, porque o meu ideal é elevado, mas eu não sou compreendido. Então eu gostaria de confiar naqueles que estão ao meu lado. Suspiro pelo respeito de todos, para que possa trabalhar sem impedimentos. E muitas vezes a gente confunde, né, o ser respeitado. Às vezes vem a nossa vaidade, a nossa arrogância, e a gente acha que ser respeitado é se submeter às nossas vontades, aos nossos caprichos, e às vezes em casa. Porque a gente ouve, né? Estava ali, honrar pai e mãe, e o Santana falou isso aqui, né, no dia que ele veio na sexta-feira, o respeito, nós devemos respeitar os pais e os filhos, mas os pais também têm que respeitar os filhos. O respeito tem que ser recíproco, porque a gente vem, né, de um patriarcalismo, né, onde o pai mandava, agora o pai e a mãe mandam, e a gente esquece de ouvir
os nossos filhos. E aí começa a ter esse tipo de problema porque não há o respeito. E quando se perde o respeito, até mesmo entre o casal, entre as pessoas que convivem, dificilmente consegue se sustentar uma relação. O respeito na família, no trabalho, na vida em sociedade, entre os amigos é fundamental. Na casa espírita, no trabalho que é realizado, cada um faz uma tarefa, realiza uma função e a gente tem que respeitar, porque todos estão dando o quê? O seu melhor. Nós, nessa encarnação, somos a nossa melhor versão. Não vamos pensar que em outras encarnações fomos reis, rainhas, príncipes, princesas, achando que fazemos parte de uma nobreza, quando na verdade hoje nós somos a nossa melhor versão. Por favor. Que a maledicência me esquecesse. Quem nunca passou, né? Foi vítima de uma fofoca, de um boato, de uma notícia mal contada. Vivo na expectativa da cordialidade alheia, acreditando que o mundo seria um paraíso se as pessoas se tratassem de acordo com o meu anseio. Então ele quer que as pessoas o tratem como ele acha que é o certo, que é o que a gente muitas vezes pensa. A gente acha o quê? Que somos os donos da verdade. Não, mas eu estudei, eu ocupo uma posição social, eu tenho uma situação financeira tranquila, ou dentro de casa eu sou o pai, só que quantas vezes a gente, né, na nossa faixa etária, o pai vai falar assim, não, você não vai fazer, eu não vou por quê? Não vai porque não vai. Estou dizendo que não vai porque não vai, eu cansei de ouvir isso. E eu sempre sou muito questionadora, não vou porque eu não vou por quê? Se as minhas obrigações eu cumpro, eu faço meu dever de casa, eu não respondo, então por que não vou? E não tinha assunto, não tinha diálogo, porque é a educação que os nossos pais receberam que passaram para a gente, não pode porque não pode. Às vezes o medo da gente se machucar, da gente se ferir, só que a gente tem que preparar os nossos filhos não para nós. Nós temos que preparar para o mundo, para a vida. Eles nos são emprestados para o nosso aprendizado, na maioria das vezes, mais do que para eles mesmos. Para nós aprendermos, para nós compreendermos as nossas deficiências, e a gente tem que dar para eles subsídios para quê? Para poderem sobreviver no mundo que a gente está. Né? Tem aquela frase assim, a gente não sabe que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, porque tem desmatamento, tem poluição, mas os filhos que a gente vai deixar para o mundo? A gente já parou para se perguntar que filho que a gente está educando para continuar com a nossa, né, com a nossa evolução, com a evolução do nosso planeta? Se a gente não prepara, se a gente só fala sim, 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 o tempo todo, que cidadão que a gente está formando? Que princípios a gente está passando para os nossos filhos? E aí a gente vê, né? Nem sempre o nosso anseio será o deles. E infelizmente a gente vai ter que deixar os nossos filhos errarem. Assim como nós erramos. Porque o erro faz parte do aprendizado. A gente não tem que ficar se martirizando. Eu errei, não vou conseguir sobreviver frente a isso, eu não consigo esquecer. Mas os erros existem para o nosso aprendizado. A gente não é que a gente não tem que esquecer. Só que a gente tem que lembrar para melhorar e continuar a caminhar. A indiferença e a calúnia, me dói o coração. E às vezes a gente vê muito disso, principalmente quando se trata de indiferença, a necessidade que as pessoas têm hoje de serem notadas. A gente vê isso nas redes sociais. As pessoas postam, né, fotos de viagem, enfim, e ficam olhando quantas curtidas, quantos likes, quantas pessoas estão vendo. E muitos se desesperam, caem em depressão porque não foram vistos. Às vezes mandam mensagem, a pessoa não tem tempo de ver, e aí está cobrando, eu te mandei uma mensagem, você não me falou nada, você viu? Fiz uma postagem, porque as pessoas não estão conseguindo se sentir bem consigo mesmo. Estão sempre buscando o quê? A aprovação do outro, a aprovação social. Ou a gente acha que aquelas pessoas que aparecem nas redes sociais, Instagram, todas são lindas, felizes, 24 horas por dia, 365 dias no ano.
Dizem que, né, não existe felicidade no planeta de provas e expiações. Que a felicidade completa a gente só vai atingir em mundos superiores. Mas existe informação no Evangelho que a gente pode ser feliz, sim, espiritualmente, não materialmente. E que a felicidade são momentos que a gente conquista. Pode ser 1 minuto, pode ser meia hora. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou tão bem no meu casamento, estou tão bem na minha profissão, meus filhos estão indo bem na escola, mas tem alguém da família que está doente. Ah, mas aí a gente vai cair naquela tristeza profunda? Não. Que essa doença, que esse problema nos fortaleça para a gente continuar. E que a gente agradeça as dificuldades, porque são elas que nos fazem crescer. Acredito que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas. Isso são as palavras de Tadeu. A impiedade e a maldade são fantasmas de dor, porque eles viviam tempos difíceis. Roma era extremamente exigente, impiedosa, e as pessoas passavam realmente muitas necessidades, e quando vem o mestre para esclarecer, para prometer um mundo melhor, prometer que as pessoas seriam mais felizes, mais forças eles tinham de se sentir o quê? Incomodado com aquela situação. Pode passar por favor. Resumindo, cadê o resumindo? Mestre, eu queria ser compreendido, eu queria ser respeitado e estimado por todos. Embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Quem de nós não quer compreensão? Quem de nós não quer respeito? Quem de nós não quer estima, apreço? Só que tudo tem que existir com equilíbrio. Nós não vamos agradar a todos assim como o mestre não agradou. Infelizmente, ainda não somos respeitados por todos. Às vezes ainda enfrentamos desafios. Da mesma forma, nem todo mundo vai nos compreender. Ah, mas por que você é espírita? Por que você não é evangélico? Por que você deixou de ser católico? Mas o que o catolicismo fez ou deixou de fazer? E começam os questionamentos. Só que simplesmente é o respeito. São escolhas que a gente faz. Eu sei por quê, cada um dos senhores sabe por quê. Mas somos sempre compreendidos? Não. Somos sempre compreendidos no nosso local de trabalho? Não. Por quê? Porque eu gosto de chegar no horário, eu gosto de fazer as coisas bem. Ah, mas você é muito exigente. Pode ser assim, não. As pessoas têm que ser maleáveis. Dentro de casa. Ah, mas você é muito exigente com seus filhos. Deixa a criança fazer bagunça. Deixa a criança responder. Está aprendendo ainda. E a gente vai sendo questionado, a gente vai sendo cobrado. E muitas vezes nós nos sentimos assim, Tadeu. E o mestre está ouvindo todas essas reclamações e todo mundo esperando dele uma resposta. Mas aí, antes dele passar para vocês a resposta, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra a evolução humana. Que quando, na nossa origem, nós temos o quê? Instintos, porque a gente precisa sobreviver. Se a gente não tem medo, como que a gente sobreviveria? É um medo que nos fez evoluir, crescer, para a gente começar a ter o quê? As sensações. As sensações boas ou más. E aí, à medida que fomos evoluindo, que fomos adquirindo mais conhecimento, chegamos aos sentimentos. E aí vem o amor. O amor, os efeitos da lei do amor, são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, Kardec nos diz, os Espíritos que trazem instruções para nós no Evangelho, que quando a gente conseguir sentir o amor, não esse amor de um para o outro, não é isso, é aquele amor incondicional, o amor pelo próximo, independente de ser o nosso companheiro, marido, mãe, pai, é o amor por todos. Aí a gente vai começar a entender o que é ser feliz aqui. Porque muitas vezes a gente acha que amor é aquele sentimento que une duas pessoas, é o que tem pai pelo filho, filho pelo pai, é também. Mas a espiritualidade trata de um amor verdadeiro, um amor que não nos deixa sofrer,
não nos deixa sentir aquele ciúme doentio, aquela tristeza por não ser compreendido, aquela mágoa por ter sido eventualmente num relacionamento traído. Tudo isso faz mal para a gente. Mas quando a gente consegue entender que o que o outro faz só vai me atingir na medida que eu permitir. Então a gente pode sofrer, mas a gente vai sofrer o resto da vida? Não. A gente tem que compreender que o outro é que está precisando crescer, precisando caminhar um pouco mais. Mas a gente está aqui para aprender, tá? Acho difícil alguém que tenha atingido esse, status entre nós, porque se assim fosse, não estaríamos aqui. Se a gente está aqui é porque estamos todos juntos caminhando. Alguns mais devagar, outros com os passos mais rápidos, mas todos buscando o quê? Ser feliz. E aí eu busquei, a Joana, que o amor é o grande bem a conquistar, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Então é um bem a conquistar. A gente não vai nascer com esse sentimento, a gente vai o quê? Buscar compreender. Como que a gente vai compreender? Estudando. Estudando o Evangelho, seguindo os ensinamentos de Jesus, porque aí sim a gente começa a conquistar. E para isso a gente tem que se empenhar, se aplicar, se dedicar. É estudo constante, estudo diário e o mais importante, aplicação. Foi um amigo nosso fez um estudo na Sociedade Espírita Allan Kardec, que falou uma frase e eu não consegui achar de quem era, ele mesmo ficou na dúvida, que a gente deve aplicar o Evangelho todos os dias da nossa vida, se necessário, com palavras. Então, que a gente deve aplicar o Evangelho e viver o Evangelho, não ficar só falando. Por enquanto, a gente tem que falar para a gente aprender, por insistência divina, vai falando, vai estudando, mas vai chegar o tempo que a gente vai divulgar com exemplo. Não havendo necessidade de se falar, não havendo necessidade de se ficar lendo para os outros, expondo, aprendendo, porque as nossas ações, o nosso exemplo será suficiente para poder divulgar. Kardec disse que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Aí a gente começa a se aproximar do tema, que é amar ao próximo como a nós mesmos, e a gente vai ser feliz na medida que a gente fizer o outro feliz. Na medida em que a gente buscar com os nossos comportamentos, com as nossas ações, fazendo algo mais. Porque a gente quer o quê? A gente busca a felicidade incessantemente na aquisição de bens materiais. E às vezes a gente nem se preocupa com o próximo. Às vezes a gente se esquece daquele irmão que está do nosso lado, mas a gente quer achar que a felicidade está sempre lá. E aí eu costumo falar que a gente, quando estudante de ensino médio, a gente queria, na minha época, passar no vestibular. Aí a gente passou no vestibular, agora a gente quer fazer a faculdade. Aí a gente conclui a faculdade, não, vou ser feliz quando eu começar a trabalhar. Aí a gente começa a falar, não, mas agora eu só vou ser feliz quando eu casar. Aí a gente casa, só vou feliz depois que eu tiver filhos. Aí a gente tem uns filhos, não, só depois que eu educar, mandá-los para a faculdade. E aí? E esse caminho, a gente não teve felicidade? Porque mais vale o caminho que a gente percorre do que o destino que a gente chega. Então a gente fica sempre procurando lá na frente o que está aqui, ou deveria estar. A gente tem que se sentir feliz por ter oportunidade reencarnatória, por estar com a família que nós escolhemos por compromissos anteriormente assumidos. E são os desafios que a gente cresce, são os desafios que a gente aprende, são as nossas ações, os nossos exemplos que a gente ensina. Não adianta a gente falar, sair da casa espírita e ter um comportamento completamente diferente. Não adianta. Não adianta a gente colocar uma máscara, chega aqui, aí chega lá fora. A gente não tem paciência no trânsito, a gente não tem paciência em casa, a gente não tem paciência com os filhos. E agora nas férias, foi muito interessante. Semana passada teve colônia de férias. Aí as crianças iam, às vezes 1h da tarde, voltava às 5. Aí meu marido levando a minha menina, aí encontrou com a mãe de uma coleguinha.
Nossa, que bom essa colônia, as crianças estão se divertindo. É pena que começa uma hora. Podia começar às 8 da manhã e acabar às 6 da tarde. As férias inteiras, inclusive sábado e domingo. Aí ele falou, seria bom, seria bom. Então quer dizer que é uma brincadeira, mas é um sentimento, porque criança em casa exige da gente. Só que, quantas pessoas não têm a felicidade de ter um filho biológico? Às vezes não quis adotar. E a gente que tem, a gente reclama, faz bagunça, a gente zanga, a gente quer que fique o dia inteiro fora de casa, nem cansar, para tomar um banho, jantar e puf, para a cama, no dia seguinte você já leva de novo. E a convivência, e o sentar, e o conversar, e o dividir. Felicidade, a gente vai o quê? Dia a dia. É uma sementinha que a gente tem que cultivar, que a gente tem que regar. E se a gente quer que os nossos filhos um dia sejam pessoas de bem, para quando nós envelhecermos, eles cuidem de nós, eles nos ajudem, que a gente trate eles dessa forma. Que eles vejam como são tratados, eles percebam como são tratados. E é muito importante isso, a família unida. Porque se a gente não tem união na família, se os filhos não percebem que é importante esse contato, almoçar junto, todos os dias da semana, às vezes não dá para almoçar junto, mas no final de semana dá. Cada um tem um horário, o menino tem horário de escola, a gente tem horário de trabalho, às vezes não dá, tem que almoçar mais cedo, tem que almoçar mais tarde, às vezes não dá para almoçar. Mas a gente tem que achar o horário do evangelho lá, o momento da oração na hora de dormir. Então a gente vai vendo, a gente acha que a gente vai fazendo e as crianças não vão percebendo. Eu trabalhei de escola da minha filha perguntando assim, o que você faz, o que a sua família faz com você, que é uma rotina? Aí ela colocou assim, minha mãe reza comigo toda noite. Então, assim, ela não lembrou que ela tinha que escovar dente, tomar banho, né, fazer o dever de casa. Ela lembrou da oração que a gente faz à noite. Então, a gente percebe que a sementinha foi plantada. Pode ser que ela comece a crescer meio torta, mas a gente vai aparando, igual um bonsai, vai tentando aparar para poder crescer e ser um cidadão. Aí vem a resposta de Jesus. Aquilo tudo que o Tadeu narrou. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, além de amar ao próximo como a nós mesmos, que nós façamos com o outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Então, para o Tadeu alcançar a felicidade, que tudo aquilo que ele reclamou, ele faça. Porque não basta a gente dizer que, eu amo o meu próximo, mas trata os castos, trata sem paciência, com intolerância. Então eu achei que essa busca da felicidade do Tadeu é muito pertinente com o tema. Porque para a gente amar o nosso próximo, como a nós mesmos, nós temos que tratá-lo como a gente quer ser tratado. Não adianta a gente exigir respeito e a gente não respeitar. Não adianta a gente querer cobrar alguma coisa se a gente não dá. Cada um dá aquilo que tem. O conhecimento que tem, a formação que tem. Mas então que a gente não cobre se a gente não tem condição de fazer. Será que o Tadeu respeitava tudo e todos? Não. Ele estava reclamando de uma situação da época de Roma. Então, quer dizer, ele estava dando paciência, ele estava insatisfeito. Diante daquelas insatisfações, com certeza ele era criticado. Mas será que ele também não criticava? Então, que a gente comece a pensar. Antiga mensagem, antiga orientação, que a gente não está colocando ainda em prática. Porque se a gente faz da forma que gostaria que fosse feito conosco, a gente vai estar ensaiando esse amor sublime que o Evangelho tenta nos ensinar. Esse amor que supera críticas, que supera insatisfações, inconveniências, dores, tormentos. É um amor sublime que a gente tem que exercitar todos os dias. Aí, a pergunta no próprio Evangelho. Há limite com relação ao próximo?
O próximo tem que ser só as pessoas da nossa família, a seita, a nação, aqueles que a gente convive, na nossa sociedade, no nosso trabalho? E os Espíritos respondem, não, é a humanidade inteira. Então, o próximo não é só aquele nosso círculo de amigos, é muito mais. Porque nós estamos nessa existência, mas a gente já teve muitas outras. Nós trazemos débitos e nós temos que vencer esses débitos. E muitas vezes as pessoas surgem na vida da gente e falam assim, nossa, não te conhecia, de repente, né, aparece no trabalho, começa a trabalhar com a gente fala assim, nossa, tão bom te conhecer. Por que você apareceu só agora? Porque era o momento da gente resgatar. Então não fiquemos pensando que o nosso próximo é só quem está pertinho da gente. Só família, familiares, amigos. E achando que aquela pessoa que a gente, de repente, né, não dá um bom dia para a gente não tem tempo de responder. Às vezes faz uma pergunta e a gente não tem tempo, né? Pede uma informação, a gente fala, agora não posso, estou atrasado. Pessoa que liga para a gente, às vezes, querendo conversar, a gente fala assim, olha, não estou podendo falar agora, estou cheio de trabalho. E às vezes, aquele tempinho que a gente gasta, a gente pode impedir a pessoa até de fazer alguma coisa contra ela. Às vezes a pessoa está com depressão, está com sofrimento, e uma palavra da gente pode fazer com que aquela pessoa mude de ideias suicidas, mude ideias de qualquer outra coisa ruim contra si mesmo. E a gente tem que entender que o próximo é qualquer próximo. E a gente tem que exercitar o Evangelho. Porque se a gente não for capaz de amar aqueles que estão à nossa volta, como que a gente vai exigir ser estimado, ser querido, ser amado? A gente ensina os nossos filhos a amar. A gente ensina a respeitar. Falando? Não. Convivendo, vivendo, estudando. Simples assim. E é tão difícil a gente aplicar na prática. Nós vemos hoje tantas pessoas impacientes, intolerantes, ansiosas, negativas, pessimistas. Hoje ninguém tem tempo para mais nada. E o tempo a gente não consegue comprar. O tempo é o agora. A gente não sabe daqui 5 minutos se a gente vai estar aqui ainda. E a gente tem mala, não arrumou. A gente não arrumou mala nenhuma para fazer a viagem. Então, o que vamos levar daqui são as obras que a gente realizou. Então, a gente tem que estar sempre com o quê? Com as malas prontas nesse sentido. A gente não vai levar nada de material. A gente não vai levar ninguém. Só nós mesmos. E muitas vezes a gente vê com relatos de várias obras espíritas que as próprias pessoas que dizem que não se aguentam, não aguentam quando tem noção da realidade, do tempo perdido, das oportunidades perdidas. Então a oportunidade é essa, de amar o nosso próximo, de fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. E isso não é só dentro da nossa casa, voltando a dizer, porque a gente às vezes passa mais tempo fora de casa do que em casa. A gente passa mais tempo trabalhando, passa mais tempo às vezes, né, fazendo outras atividades, estudando, do que em casa. Então que a gente tenha uma visão diferente. Tadeu recebeu essa resposta e com certeza ficou refletindo, ou talvez não tenha tido condição de compreender naquela época, mas nós temos, porque a doutrina espírita nos ensina a questionar, a estudar, a entender que não é simplesmente concordar com tudo que é feito, com tudo que é falado. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que procurar fazer a nossa parte para que o nosso entorno possa ser modificado. Muito obrigada pela oportunidade. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e até uma próxima vez. Que assim seja.